E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesta segunda-feira vou comentar um jogo entre Chicago Cubs e Oakland Athletics na ESPN. E já até imagino que muita gente vai pensar, vai lembrar da questão do filme Moneyball, né? O filme que mostra um dirigente do Oakland Athletics que tentou revolucionar a forma de se usar as estatísticas no beisebol e acabou conseguindo montar um time competitivo com muito pouco dinheiro. Bom, primeiro que a história é real, aquele personagem existe, né? O Billy Beane, que é interpretado pelo Brad Pitt, existe, e ele ainda está no Oakland. Ele era general manager, que é como se fosse um diretor esportivo, um diretor de futebol ali, né? Se fosse um clube de futebol no Brasil, seria o vice-presidente de futebol, né? do clube. E hoje ele é vice-presidente geral, ele é vice-presidente da franquia, né? Ele até passou a ter participação acionária e ele continua lá. E como mostra no filme, ele também não conquistou título, e não conquistou título até hoje. E como mostra no filme, ele recebeu um convite para trabalhar no Boston Red Sox, levar todo esse conceito para o Boston Red Sox. Ele não aceitou, né? O Boston Red Sox acabou contratando o Theo Epstein para fazer isso, e o Boston Red Sox foi campeão, né? Saiu da fila de 86 anos em 2004, um pouco depois aí do período em que se passa o filme, né? O filme é 2001, mas esse filme é um filme que é tido como muito importante ali, todo esse processo do Moneyball, não só para o beisebol, mas para os esportes em geral, não só para o beisebol especificamente, particularmente mais, para os esportes americanos em geral e para os esportes como um todo também, né? O que tem de tão importante ali? E daí acho que tem muita gente que interpreta o Moneyball de forma muito literal do filme, né? Sobretudo quando na questões ligadas a beisebol. Desencanem disso. O Moneyball, na verdade, o importante do filme não é a informação direta sobre o que o Oakland fez, mas na verdade como ela mostrou um conceito, né? Uma ideia, um princípio e como ele pode ser seguido. Tá. Falando rapidinho, até para quem não é da turma do beisebol, tudo, no Moneyball, o Moneyball é o nome do livro, né, do livro do Michael Lewis, que depois virou um filme, né? O livro é melhor, claro, o livro tem muito mais detalhes, tudo, vale a pena ler para quem gostar. Tem em português, tem versão em português, foi editado aqui no Brasil. E o filme mostra como o Oakland, que é uma franquia muito tradicional, muito importante, ficou sem dinheiro porque o dono que tinha a grana lá e botava dinheiro porque gostava do time parou de botar, porque na verdade ele morreu, os seus herdeiros não quiseram botar tanto dinheiro assim, então o time começou a ter que viver com um orçamento limitado. Para conseguir ganhar, continuar competitivo, os dirigentes do Oakland tiveram uma sacada de que na hora de se contratar jogadores, e eu vou começar a falar em termos mais amplos, jogadores, tudo assim, até para você perceber, para quem não é do beisebol, perceber como se encaixa em vários esportes. Mas os times, para contratar jogadores, os times consideravam algumas coisas como as mais importantes, né? Algumas estatísticas, alguns números, alguns conceitos como os mais importantes para se avaliar se o cara era bom ou ruim. No caso do beisebol, avaliava muito aproveitamento no bastão, home run, bases roubadas, essas coisas. E a ideia aí era perceber como, na verdade, alguns bons jogadores, alguns jogadores muito produtivos para o seu time, estavam passando despercebidos e tinham um valor baixo de mercado porque ninguém percebia o quão produtivos eles eram, porque eles eram bons em estatísticas que não eram tão consideradas tão importantes, mas eles perceberam que elas eram importantes, né? Então, no caso, por exemplo, do Moneyball, o grande personagem ali é a estatística walk, né? São os walks que o jogador recebia, que na verdade como o percentual em base, a quantidade de vezes que o jogador chegar em base era muito importante, e isso nem sempre era avaliado. Às vezes era avaliado muito a rebatida, mas chegar em base via walk e permanecer em base foi percebido como era muito importante. Então, roubo de base, por exemplo, era tido como algo muito arriscado, que não valia tanto a pena fazer, porque você se colocava em risco de desperdiçar aquela base que você tinha conquistado, né, ao ser eliminado, tudo. Então, o filme fala muito disso. Se você quiser passar e transportar isso para outros esportes, é fácil. Por exemplo, você consegue perceber, por exemplo, como, sei lá, no futebol, por exemplo, às vezes se media muito, por exemplo, gols e assistências.
né? Ainda são estatísticas muito importantes ali. Mas cada vez mais começam a aparecer, por exemplo, chances criadas, né? É uma outra estatística que tem aparecido. Por que as chances criadas? Chances criadas, às vezes o jogador ele não dá assistência, ele não dá o passe final para o gol, mas ele criou a jogada e de repente ele, por exemplo, cria a jogada lá no meio de campo, daí ele abre um espaço, vê o ponta se projetar lá no lado, ele toca pro ponta, faz um passe em profundidade e esse ponta toca pro jogador no meio que faz o gol. O ponta deu assistência, o centroavante fez o gol. Mas toda a jogada, toda a chance foi criada por esse jogador que criou o espaço. Então, na verdade, as chances criadas, esse gol, por exemplo, foi criado tanto pelo ponta quanto pelo jogador que abriu esse espaço. Né? Então, são estatísticas que às vezes passavam despercebidas que estão começando a crescer. Esse é um exemplo do futebol. Então, no futebol, por exemplo, se o jogador sofre um pênalti, também pode ser contado. Claro que cada lugar, em cada país, às vezes as estatísticas são consideradas de forma um pouco diferente em relação à assistência, chances criadas, tudo, mas tem lugares, por exemplo, que sofrer um pênalti é uma chance criada. Né? E não é uma assistência, mas é uma chance criada, porque você criou uma situação que o time adversário fez um pênalti em você e você foi lá e o outro jogador lá fez o gol. Não teve assistência, mas você que criou a chance lá, você que sofreu o pênalti. Então esse é um exemplo. Tem gente que ainda pensando no beisebol acha que falar em Moneyball ainda é falar no walk. Esquece isso, tá? Porque a ideia do Moneyball, a ideia desse conceito todo é justamente pegar estatísticas que ninguém valoriza, descobrir coisas que ninguém está percebendo e investir em jogadores que são bons naquilo e que são produtivos e que ninguém percebe que são produtivos por causa disso. No momento em que sai o livro e que todo mundo vê que chega percentual em base, que o walk é coisa importante, todo mundo gosta de fazer isso. Então fazer o walk, contratar o jogador pensando assim, deixa de ser uma vantagem estratégica, deixa de ser uma sacada, deixa de ser algo que ninguém está vendo. Né? E daí não faz sentido, porque daí jogadores que são bons nesse fundamento começam a ter valor de mercado alto, e daí perde a função. Então a ideia do Moneyball não é pegar o livro lá e seguir tudo que o livro está fazendo, literalmente. Não, a ideia do Moneyball é, na verdade, sempre estar procurando algo diferente que ninguém esteja vendo. No momento que você faz e os outros percebem e começam a repetir, você tem que ir para outra, porque aquilo que você faz já deixa de ser um diferencial. Né? Então o Oakland, por exemplo, até hoje faz isso. Isso aqui não é mais o Oakland. Inclusive o Oakland até teve... No momento que todo mundo começou a apostar em jogadores de um determinado perfil, o Oakland até começou em certos momentos, até deu um passo para trás e voltou a valorizar certos conceitos. Por quê? Porque certos conceitos deixaram de ser valorizados e eles ainda tinham sua importância. Só que eles pararam de ser um diferencial. Né? Então, como todo mundo estava deixando aquilo passar, o Oakland foi lá e falou, não, agora eu vou contratar um cara que rouba a base. Porque, sei lá, estavam roubando pouca base. Agora eu vou pegar um cara que rebate muito home run. Porque de repente percentual em base passou a ser algo tão valorizado que quem tinha percentual em base ficou caro, e de repente um cara que tem percentual em base baixo, mas rebate muito home run, também era produtivo em outra forma, e agora ele virou um produtivo mais acessível financeiramente. Né? Então o conceito do filme é procurar coisas diferentes, e a cada ano, a cada 2, 3, a cada período ali de algum tempo, essas coisas vão mudando, porque todo mundo vai percebendo, todo mundo vai indo atrás e você tem que buscar outras. E agora não é só o Oakland que faz isso, todo mundo faz isso de alguma forma, né? Todos os times no beisebol fazem isso, depois os times na NBA e na NFL começaram a fazer isso, e até no futebol começou a ter isso, né? O Liverpool, por exemplo, tentou adotar uma coisa um pouco mais literal do processo do Moneyball, até porque os donos do Boston Red Sox, eles são os donos do Liverpool, eles tentaram implementar ainda na época do Brandon Rodgers, não deu muito certo porque eles imaginaram um cenário do futebol que pro futebol que não fez muito sentido. Com o Klopp eles mudaram um pouco a abordagem, ainda usando estatísticas, mas com base em outros conceitos, e chegaram ali num balanço ideal ali, que o time está se mostrando muito mais competitivo. Ainda que com Brandon Rodgers o time quase tenha conquistado um título inglês, mas não conseguiu manter aquilo por tanto tempo. Então o Moneyball, ele é importante aí, vale para todos os esportes, porque é justamente isso, buscar
coisas diferentes, buscar estatísticas, números, formas diferentes de se avaliar atletas e de perceber atletas que são produtivos, mas não tem valor de mercado porque ninguém percebe que eles são produtivos. Tá? Esse é o Moneyball, isso vale para qualquer modalidade, inclusive algumas modalidades individuais estão começando a adotar isso, assim, para avaliar o desempenho de um determinado atleta, perceber que de repente ele tem problemas, ele tem questões a melhorar em determinados fundamentos e às vezes ele não estava percebendo. Então, por exemplo, um corredor aí que de repente percebe que determinado corredor de automobilismo, determinado tipo de pista, ou tipo de curva, ou com determinado pneu, ou com em determinada situação ele não conseguia render tão bem. Tudo isso já era muito avaliado e passou a ser muito mais. A NASCAR usa muito isso também. Fórmula 1, nossa, nem se fala. A Fórmula 1 já usava bastante coisa por causa da telemetria, né, que começou a se avaliar curva a curva ali, marcha a marcha, uma volta de um piloto. Mas esse é o conceito do Moneyball. Tá? Por isso que ele é importante. E assim, leiam, sobretudo quem gosta de estatísticas e esportes americanos, queira estudar esportes, vejam o filme. Se você gosta um pouco mais de beisebol, então vai se sentir um pouco mais confortável com a linguagem, leia o livro, porque o livro ele vai mais a fundo, mas claro, ele conta a história um pouco mais focado no beisebol, assim, com mais detalhes de beisebol. Um leitor mais aventureiro ali talvez se sinta um pouco perdido, mas leiam um livro se você gostar de esportes americanos e de beisebol. Vejam um filme se você não gostar de beisebol, se você não precisa entender de beisebol. O importante é o conceito todo que ele apresenta, tá? Então é isso do que se trata o Moneyball, vale para qualquer esporte e é muito legal porque abre sua cabeça ali, ver como tudo isso funciona, abre a cabeça ali para entender a montagem de times em esportes, qualquer eles que sejam. E não fiquem só focados no que o Oakland fez naquele ano, porque aquele ano é aquele ano, daquela temporada se refere àquele ano, aquele momento ali. O próprio Oakland já mudou, já está indo por outro lado, não faz mais exatamente aquilo, tá? Porque assim, aquilo só fazia sentido naquele momento. No momento todo mundo replica, não faz mais sentido, tá bom? Mas é isso, então. Gostou? Tem alguma coisa a dizer aqui? Se inscreva nos comentários, curta o vídeo, descurta se não gostou, se inscreva no canal, clique no sininho, todas aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.